Meus irmãos, vamos lá. Nós somos aqui da loja Segredo e Amor da Ordem. A nossa loja já é uma loja centenária, já, na verdade, sesquicentenária. Nós temos aí um total de 160 anos, que nós vamos comemorar agora no final desse ano. Nós fomos fundados no dia 23 de dezembro de 1860, aqui na cidade de Olinda, tá? Perdão, aqui na cidade do Recife, em Pernambuco. Dentro das atividades que a gente tem da nossa loja, o nosso lema, o nosso objetivo, a razão de ser da nossa loja é esse lema que foi criado há 160 anos, né? Virtus unita crescit. A união aumenta a virtude. Esse é um lema que a gente sempre procura estar trabalhando dentro das atividades de nossa loja, tá? Esses são os 12 princípios do que nós trabalhamos: a prosperidade, dedicação, liberdade, integridade, companheirismo, justiça, harmonia, civilidade, legalidade e também o patriotismo e também a democracia. Esses são os 12, aliás, valores fundamentais da nossa loja, que em todas as atividades, em todos os momentos, a gente sempre falando sobre ele, sempre procurando abordar esse tema. Hoje eu quero trazer para os irmãos um estudo a respeito sobre as tendências para o futuro da humanidade. Bom, eu trabalho já há mais ou menos uns 22 anos com desenvolvimento de pesquisas e com inovações, com estratégias e abordagens para poder fazer o desenvolvimento de inovações para o mercado de trabalho. Atualmente eu sou sócio de uma empresa que tem como principal objetivo desenvolver pesquisas e fazer e colocar no mercado modelos de negócio a respeito de quais são as novas tecnologias, quais são as novas tendências de mercado e quais são os novos produtos que a gente tem para poder apresentar isso, para colocar alguma coisa, alguma novidade dentro do mercado. Baseado nessa experiência que eu tenho no meu trabalho normalmente, nós fizemos um estudo a respeito destas tendências, levando em consideração o posicionamento da maçonaria dentro dessas tendências para o futuro da humanidade. Isso aqui não é nenhum tipo de teoria da conspiração, isso aqui não é nenhum tipo de elucubração, tudo isso é baseado em dados, tudo isso é baseado em ciência, tudo isso é baseado em uma bibliografia muito extensa que trata a respeito dessas tendências. No final da palestra, vocês vão receber, quem quiser essa apresentação, a gente vai disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp, e vocês vão ver ali que tem a bibliografia dos livros que vocês podem consultar, que foram os livros que eu usei para poder desenvolver a palestra de hoje, tá? Basicamente, para começar, todo o negócio hoje é pedido que se tenha um propósito, ou um conceito-chave dentro dele, né? E se a gente analisar cada uma das grandes religiões, filosofias, ou qualquer outra grande movimento no mundo, sempre vai ter uma palavra e um conceito-chave. Quando a gente fala em cristianismo, o conceito-chave do cristianismo é a submissão a Deus, a submissão à igreja, você estar debaixo da autoridade divina que vem para você. Quando a gente vai falar sobre o budismo, por exemplo, o budismo tem todo um conceito de devoção, que você precisa buscar constantemente uma rotina, ter uma vida simples, ter uma vida regrada dentro daquele sistema de vida. No islamismo, a palavra-chave talvez seja a obediência, né? No hedonismo, a palavra-chave, o conceito-chave é o prazer. No estoicismo, é a simplicidade. No candomblé, é a busca pelas coisas do sobrenatural, pela reconexão com as coisas da natureza, com os seres que permeiam, segundo a visão do mundo deles, tudo que existe. No neopentecostalismo, aqui no Brasil, é o misticismo, né? Seja lá você fazer um negócio, comprar a camisa, o sabonete e por aí vai. E se a gente for resumir, cada religião, cada filosofia tem esse conceito-chave. E aí eu faço a pergunta para vocês. Considerando a maçonaria, qual seria o conceito-chave, o termo que definiria a maçonaria em uma palavra? Há mais ou menos uns 15 dias atrás, em alguns grupos que eu faço parte, eu perguntei para alguns irmãos quais seriam esses termos, né?
Alguns irmãos falaram para mim, união, fraternidade, conhecimento, ritual, que a maçonaria é secreta, que a maçonaria é perigosa, né? Eu coloquei um ponto de interrogação porque eu quero que os irmãos pensem nesse conceito-chave da maçonaria durante os próximos slides que eu vou falar para vocês, tá? Qual é o conceito fundamental da maçonaria para o século XXI? Essa é a pergunta que eu quero que vocês pensem ao longo dessa apresentação sobre o que é a maçonaria para o século XXI, tá? Primeiro ponto, ao longo do século XX, no último século, a humanidade passou por algumas situações, e eu vou elencar aqui 5 pontos. O primeiro, nós passamos 100 anos, praticamente de 1914 até mais ou menos 1988, durante uma grande guerra. Nós tivemos lá as 2 grandes guerras iniciais, depois todo um período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e isso trouxe um desenvolvimento, trouxe uma gestão de inovação e coisas que foram impressionantes, né? Talvez a mais impressionante, talvez a mais perigosa de todas foram as armas nucleares. Nesse mesmo período, nós também tivemos um desenvolvimento dos avanços médicos gigantesco. Em parte, esses desenvolvimentos de avanço médico se deveram às guerras propriamente ditas. Você tinha soldados, soldado é ser humano, sim, ser humano, ele tem a tendência de morrer numa guerra, e eventualmente você precisa tratar esses soldados para colocá-lo de novo na guerra. Por conta disso, acabou que a medicina moderna se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, tá? Um outro aspecto que também começou nos últimos 100 anos a se desenvolver bastante foi o aspecto da conectividade, né? Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, o ser humano começou a se conectar, o tempo de transmissão de informação de um lado para o outro foi aumentando, e a gente chegou a um ponto que hoje a comunicação é praticamente instantânea. Acontece qualquer coisa aqui, nesse momento, praticamente no mesmo instante, já está do outro lado do mundo, e a gente tem aí um outro problema, que é o excesso de informações, né? O quarto aspecto, a tecnologia, né? Ao longo dos séculos, a nossa evolução tecnológica tem se desenvolvido, e nos últimos anos, especialmente aí a partir de 1950, a evolução tecnológica ela tem crescido cada vez mais. Existe uma lei chamada Lei de Moore, que diz que a tecnologia ela vai dar o seu nível de qualidade, a sua capacidade computacional, e vai cair o preço pela metade a cada 18 meses. E isso a gente tem visto, por exemplo, com os computadores, com os celulares, com tudo o que a gente tem visto em termos de tecnologia. Cada vez mais a gente tem equipamentos mais poderosos e mais baratos. Tanto é que a gente tende ao que é chamado no meio da inovação de sociedade do custo marginal zero. Por exemplo, a gente hoje está usando uma ferramenta de conexão de videochamada que é gratuita. A gente, teoricamente, não está pagando nada por ela. E a tendência é que isso aumente cada vez mais nos próximos anos. Considerando os avanços tecnológicos, considerando a conectividade e a tecnologia, é muito provável que nos próximos 100 anos o ser humano ele passe a existir no formato de um ser humano misto entre um ser biológico e um ser tecnológico. Isso vai acontecer, isso vai ser natural. Para quem usa óculos, para quem já fez alguma cirurgia e colocou uma prótese de alguma coisa no corpo, você já é um primeiro elemento aí de um ciborgue, de um ser misto, tecnológico e orgânico. E uma última coisa que é talvez a coisa que mais mudou e que tem mais dificuldade nos tempos modernos: coerência e credibilidade, né? Hoje, tudo está sendo filmado, tudo está sendo fotografado. Tudo que você fala, ela pode ser manipulada, ela pode ser editada, ela pode ser transformada. Isso tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. De modo geral, a principal desvantagem é que as pessoas, elas cada vez mais estão sendo expostas nas suas incoerências. E por conta de você ver a incoerência da pessoa, você acaba questionando a credibilidade da pessoa, né? Isso talvez seja um aspecto do porquê
as religiões e até mesmo as próprias lojas maçônicas estão tão esvaziadas. Se vocês olharem de maneira geral, existem muito mais pessoas que se declaram como não praticantes de alguma religião do que as pessoas que são efetivamente praticantes, que vão regularmente a algum tipo de culto, algum tipo de associação. Tá? Quando a gente analisa todos esses fatos e a gente faz uma leitura de alguns autores, como por exemplo Eric Hobsbawm, Harari, Ismail, Kurzweil e alguns outros, nós vamos ver que todos eles estão afirmando que nós estamos caminhando para alguma coisa que eles chamam de transhumanidade, ou seja, nós estamos passando para um novo tipo de humanidade. Nós já não somos mais os humanos normais, nós não somos os humanos contemporâneos, e que de aqui para frente vai nascer um novo tipo de sociedade que vai ser baseada principalmente na tecnologia. Esse momento que a gente está vivendo da pandemia aqui, que está todo mundo ficando recluso, ou que está sendo obrigado a ficar recluso, né, é um momento que está fazendo com que a gente se familiarize com o uso de ferramentas de telepresença, né, e isso vai fazer com que a gente possa cada vez mais usar a tecnologia no nosso dia a dia, e isso é um dos fatores que vai mudar muito a própria estrutura da humanidade. Tá? Considerando esses elementos, eu elenquei aqui 18 tendências, que são aquelas tendências que vão impactar o futuro da humanidade. Tá? A primeira tendência, e até por conta do momento que a gente está vivendo hoje, é a tendência do encapsulamento, ou a tendência de você viver trancado dentro de casa. Antigamente isso era chamado dos ermitões, aquelas pessoas que viviam dentro de um determinado ambiente, numa caverna, no alto do morro e tal, mas a partir de agora, essa tendência de você estar dentro de casa, você estar em um refúgio seguro, cada vez mais isso vai se tornar uma necessidade. De maneira geral, para nós que temos um padrão de classe média um pouco mais alta, é relativamente confortável passar por um período de quarentena como a gente está passando, porque, querendo ou não, nós temos uma casa, né, uma casa com um quarto, uma sala, uma cozinha. E aquelas pessoas que moram nas periferias, que moram nas favelas, nas comunidades, eles muitas vezes vivem em um cômodo. Como é que a gente vai exigir dessas pessoas que eles fiquem em quarentena em um ambiente insalubre? Né? Isso vai gerar uma série de necessidades de transformação da estrutura do ser humano daqui para diante. Tá? Um exemplo de tecnologias e de coisas que estão acontecendo com essa tendência do encapsulamento é o delivery, é o e-commerce, é o que a gente está vivendo nesse momento com a pandemia. A segunda tendência que nós temos é o 99 Lives, ou seja, as pessoas, nós estamos vivendo em um ritmo muito acelerado, né? A gente está cada vez tendo pouco tempo, porque a gente está fazendo muita coisa. E por conta disso, a gente acaba criando múltiplos papéis. Por exemplo, nós temos o papel do cara que é o profissional, sério, formal, que está dentro da empresa. Nós temos o papel do rebelde, que é aquele cara que compra uma moto, que compra uma bicicleta, ou um jipe, ou alguma coisa do gênero, e vai praticar algum esporte radical. E tem também as pessoas que já estão indo para um nível um pouco além, que são os chamados cosplayers. Aquelas pessoas que em determinado momento se fantasiam ali de algum personagem, de algum super-herói, de algum desenho, alguma coisa do tipo. Isso é uma tendência e cada vez mais as pessoas vão criar e vão assumir essas múltiplas personalidades ao longo da vida. Tá? A terceira grande tendência é a tendência do being alive, ou seria algo como estar vivo plenamente aqui e agora. Tem uma outra palavra que se usa muito, é chamado de mindfulness, ou seja, de você estar 100% focado neste momento presente. Esse momento presente que já foi trabalhado ao longo de muitos tempos, que quem pratica meditação, quem pratica algum tipo de arte, de concentração, já estuda há algum tempo, é uma outra grande tendência. Cada vez mais as pessoas estão buscando retiros aonde elas possam meditar. E aí você vê as escolas de yoga,
as escolas de coaching, as pessoas que vão para o alto da montanha para orar, para meditar, isso é uma outra grande tendência que o ser humano está buscando atualmente. A quarta tendência que impacta e que nós vamos viver é o sentimento de pertencer ao clã. Por conta de toda essa sociedade, por conta de toda a tecnologia que a gente está vivendo, as pessoas elas estão encontrando na internet inúmeras coisas que têm afinidade com o que ela pensa, e ela acaba deixando aquele clã original, aquele clã de sangue, de família, e passa a agregar num clã de interesse. Então, você tem pessoas que têm os seus clãs de motociclistas, os seus clãs de pessoas que pedalam, alguns clãs ligados a movimentos de impacto social, e alguns nem tão positivos, como, por exemplo, o renascimento dos neonazistas na Europa, inclusive no Brasil também. A quinta grande tendência que nós temos é uma tendência chamada future tense, que seria medo ou tensão pelo futuro. Nós estamos cada vez mais angustiados com aquilo que virá para nós. Será que nós vamos conseguir lidar com os problemas que virão no futuro, sejam problemas políticos, sejam problemas ambientais, sejam problemas de ordem social? Cada vez mais nós estamos ansiosos com esse futuro que virá para nós. A sexta grande tendência que a gente tem é chamada de atmosphere. É uma mistura de atmosfera com medo, em inglês, onde cada vez mais as pessoas estão aí com medo dos impactos ambientais e de uma eventual destruição do nosso planeta pela presença da humanidade. Outros estão preocupados e ali querendo comer alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, sustentáveis. Tudo isso impacta no nosso dia a dia. Um exemplo bem notório dessa questão do medo pelo clima é aquela menina do ano passado, a Greta Thunberg, que fez todo aquele fuzuê danado por conta das mudanças climáticas no ano passado, peitou o Trump e fez algumas outras coisas aí que são bastante interessantes, e ela é um exemplo dessa tendência para o futuro da humanidade. Cada vez mais nós vamos ter pessoas defendendo isso com mais ênfase, com mais rigor. A sétima tendência que nós temos é a tendência da evolução da Eva, ou seja, cada vez mais as mulheres vão assumir o seu papel na sociedade. No Brasil, nós temos um impacto direto disso. A sociedade brasileira, ela é absurdamente machista. Ela é uma sociedade onde o homem é visto como sendo superior à mulher, seja diretamente, seja por meio de costumes e de hábitos. E essa entrada da mulher no mercado de trabalho, essa tomada de lugar dela no mercado de trabalho e no mundo de maneira geral, isso impacta diretamente. Tanto é que já existe na Europa, já existe inclusive no Brasil, movimentos da maçonaria mista, onde você acaba tendo lojas que têm homens e mulheres ou lojas somente de mulheres. Isso é uma tendência não apenas na maçonaria, mas em qualquer outro setor. A oitava tendência é chamada de icon toppling, ou a queda dos ícones, né? Hoje nós estamos vivendo um terremoto social que a cada dia nós temos pessoas e mais pessoas que são ícones, que são representantes da sociedade e que acabam sendo derrubados, né? Um exemplo disso que nós estamos vivendo hoje, eu não quero entrar muito no debate, mas o próprio Bolsonaro é um exemplo disso. Ele surgiu há pouco mais de 2 anos atrás como um ícone social de um determinado grupo social e hoje está sendo atacado para se quebrar esse ícone para que um outro ícone nasça. Antigamente, esse movimento ele demorava um pouquinho para acontecer, hoje está cada vez mais rápido. Um outro exemplo dessa questão da queda dos ícones é a própria menina Greta Thunberg, uma menina que do nada virou ícone do ambientalismo e agora não existe mais, ninguém mais fala dessa pessoa. A nona tendência para o futuro é uma tendência chamada Save Your Society, ou seja, salve a sociedade. Nós precisamos trabalhar em conjunto, juntos, para mudar o que está acontecendo. E as pessoas estão tomando consciência de que a transformação do mundo se dá única e exclusivamente pelo trabalho coletivo dos próprios seres humanos. E aí você tem, por exemplo,
Exemplos como os Médicos Sem Fronteiras, o MBL, a Cruz Vermelha e inúmeros outros movimentos que trabalham com esse ênfase. A 10ª tendência é chamada de economia do ego, ou seja, cada vez mais as pessoas estão investindo na sua necessidade, na sua individualidade. Um exemplo disso, Instagram. Para que serve Instagram em última instância? Na prática, não serve para nada, a não ser você mostrar que você é melhor, a não ser você ter o seu ego massageado porque você tem inúmeros seguidores. Um outro exemplo disso, BBB, os reality shows, o Tinder e inúmeras outras ferramentas que valorizam o ego, a pessoa, o indivíduo. A 11ª tendência que nós temos é chamada de ancoragem, ou seja, é a busca pelo retorno às nossas raízes, às nossas questões espirituais primitivas. Um exemplo disso daqui são aquelas pessoas que estão abandonando o mundo e indo morar como sobrevivencialista no meio da montanha sozinho, sem tecnologia, sem nada, porque querem ter uma conexão com a natureza como os nossos ancestrais tiveram. Um outro exemplo é o pessoal que vai para o Planalto Central ali de Brasília e constrói as suas comunidades ali para buscar, para sentir as energias e por aí vai. A 12ª tendência são o consumidor vigilante. Cada vez mais o marketing tem que estar correto, porque se você vender um produto e esse produto não estiver falando a verdade, as pessoas estão de olho, as pessoas vão acima e as pessoas vão buscar que aquilo seja feito de acordo com o que está acontecendo. Um exemplo dessa questão que a gente viveu e ainda vive é a questão do tabaco. Há uns anos atrás era chique fumar, né? Todo mundo fumava. Hoje houve uma pressão por conta dos efeitos colaterais do cigarro e praticamente no Brasil é antissocial você fumar, e isso mudou em pouco mais de 20 anos de ação dessa tendência. E a tendência vai continuar sendo, por exemplo, com os produtos que você come, com as coisas que você veste, com tudo que você tem que ter essa vigilância do consumo. Um exemplo bem, assim, que eu acho até chato, são os veganos, aquelas pessoas que não comem nenhum tipo de produto de origem animal. Eles são consumidores vigilantes dentro dessa tendência. A 13ª tendência é chamada de down aging, ou seja, a volta à infância. E também, talvez o exemplo mais cabal disso, sejam aquelas pessoas que querem viver como se vivia no século passado, querem se vestir como se vestiam no século XX, nos anos 20, nos anos 30, enfim, existem pessoas que estão buscando essa volta à infância, que é meio que uma negação do futuro, uma negação daquilo que virá. Eu quero voltar a um tempo mais romantizado, aos anos 30, aos anos 20, aos anos da época vitoriana e por aí vai. O 14º tendência é a vingança do prazer. Hoje, por conta de nós estarmos o tempo todo trabalhando, o tempo todo correndo, o tempo todo buscando alguma coisa, a gente precisa buscar o prazer também. E muitas vezes o prazer que a gente encontra não são socialmente aceitáveis. E acaba que as pessoas estão vivendo vidas duplas, né? E acaba que as pessoas buscam aquele momento de extravasar. Um exemplo disso na nossa sociedade é o carnaval, né? E essa busca pelo prazer, essa busca de ter esse retorno para si, é algo que a gente tem que tomar também como uma tendência que vai impactar a nossa sociedade e a nossa juventude. A 15ª tendência é chamada de pequenas indulgências, ou seja, por conta do estresse, por conta do excesso de trabalho, nós estamos nos dando presentes para recompensar as nossas dificuldades. Um exemplo disso daí, consumismo, né? Shopping center, as mulheres vão lá para poder comprar um sapato para desestressar, brigou com o marido lá, compra uma bolsa, compra um vestido. Isso é um tipo de pequena indulgência, uma tendência de mercado. Outro exemplo dessa tendência são as viagens. Você trabalha o ano inteiro, junta um dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos, para ir para alguma cidade famosa, para ir para algum ponto turístico relevante. Então, isso é também um exemplo disso.
A 16ª tendência de direção que a humanidade vai é a cashing out, que significaria mais ou menos como sair fora. Ou seja, as pessoas estão questionando a si mesmo, questionando o que elas são e procurando uma saída para uma vida mais simples. Um exemplo disso muito comum de se ver são aquelas pessoas que de repente largam, deixa de ser um executivo, deixa de ser empresário e vai ser um agricultor, vai vender coco na praia, vai ser um pescador, enfim. São pessoas que estão simplesmente saindo do sistema, desse sistema de vida, desse sistema que nós estamos vivendo de grandes impactos, e depois a gente vai para alguma coisa teoricamente mais simples. A 17ª tendência é a chamada aventuras de fantasia. Basicamente, são as pessoas que estão buscando, em algum lugar, uma fantasia que ou dê para ele um mundo alternativo ou permita que ele possa viver em um local fantástico. Por exemplo, as viagens aí para Machu Picchu, para a Grande Muralha na China, para o Taj Mahal, para algum mosteiro tibetano no alto da montanha, ou uma coisa mais comum que a gente vê até mesmo próximo da gente, os campeonatos de RPG, né, aqueles jogos de representação, onde as pessoas ficam ali criando todo mundo de fantasia e compartilhando isso com lutas, com cards, com várias outras coisas aí. E a última tendência, a 18ª, que está ligado diretamente ao conceito da entrada da mulher no mercado, né, da evolution, nós temos aqui o fim da masculinidade. Né? Todo aquele conceito de homem que nós temos, do homem machão, do homem que não se cuida, que não faz cabelo, barba, que não se veste bem, que não cuida do corpo, está mudando e está impactando. Alguns chamam isso de metrosexual, outros chamam de, sei lá que nome vocês queiram dar, mas é uma tendência aonde o homem do sexo masculino, ele precisa encontrar uma nova masculinidade, uma nova presença dentro da sociedade. E dentro disso nasceu aí uma questão que vai impactar muito fortemente nós dentro da maçonaria, que é o que está sendo chamado de sexualidade fluida. Ou seja, são aquelas pessoas que se declaram não sendo nem homem nem mulher, eles estão no meio ali. E quando a gente olha para dentro da maçonaria, como é que a gente responde um questionário de uma pessoa que se diz maçom, quando a gente fala que para ser maçom você precisa ser um homem livre de bons costumes, e aí o cara fala, não, mas eu não sou homem, eu sou elfo. Né? Isso é um impacto gigantesco que a gente vai ter aí dentro da nossa sociedade. Inclusive, qual é o nosso papel como homem em uma sociedade de igualdade com as mulheres, né? Isso tem que ser repensado muito fortemente. E aí, quando a gente vai analisar essas tendências, no meu ponto de vista, eu acredito que a maçonaria para o século XXI precisa levar com bastante atenção as 4 tendências ali que são aonde a gente tem um ponto forte para estar adentrando. A primeira delas é being alive, ou seja, estar vivo plenamente. Dentro do ritual, das sessões da maçonaria, a gente sabe o quanto que a ritualística é importante para fazer com que a gente esteja 100% presente no momento. Isso é uma grande, é um produto, entre aspas, é uma coisa que nós podemos entregar como benefício para a sociedade, para os participantes da maçonaria. A segunda tendência, que é extremamente importante, né, é pertencer ao clã. Nós, maçons, somos um grande clã, nós nos chamamos de irmãos, e essa tendência das pessoas buscarem um clã para o qual pertencer é uma das razões que, no meu ponto de vista, a maçonaria vai se perpetuar adiante, porque todo mundo quer fazer parte de algum grupo, e nós somos um grupo, né? A terceira característica, a terceira tendência para nós entrarmos é chamada de salve a sociedade. Nós, maçons, no passado, atuamos fortemente para implantar a democracia, abolir a escravidão, implantar o Estado democrático de direito no mundo inteiro. E hoje, qual é a causa que nós vamos encampar para a nossa sociedade? Né? Qual é a causa, qual é a bandeira que a maçonaria vai levantar
dentro dessas tendências, considerando esse mundo em mutação que nós estamos vivendo. E a quarta tendência, né, a 11ª, é a ancoragem, é fazer com que as pessoas possam encontrar um local onde a gente coloque o pé no chão e volte um pouco à nossa realidade, né? Dentro disso, considerando todos esses aspectos, para mim, Guilherme, o conceito fundamental que a maçonaria pode apresentar para o século XXI é o conceito da esperança, né? Nós, ao longo da história, juntos, construímos catedrais, né? A Catedral de Notre Dame foi construída por pedreiros livres. As grandes catedrais da Europa foram construídas por pedreiros livres. O Templo de Salomão, as pirâmides, talvez tenham sido construídas. E sempre representou a capacidade do ser humano de melhorar o mundo, de fazer um mundo melhor. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que levar ao mundo, que a maçonaria pode levar nesse século, é que nós podemos juntos construir um mundo melhor. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas nós podemos fazer isso. E talvez essa seja a grande mensagem que a gente tem que levar, que a gente tem que trazer para a nossa sociedade, tá? Aqui vocês têm os livros, né, algum que eu citei aqui de alguma maneira, Harari, Hobsbawm, Huxley. Esse livro, Admirável Mundo Novo, é muito interessante para se ler, né? Kurzweil, George Orwell, 1984, e a Rifkin, Jeremy Rifkin, sobre a sociedade do custo marginal zero, ok? E aí, os irmãos...